Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. No versículo 10 ele conclui: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Que Deus aplique esta palavra no íntimo, no mais profundo íntimo do nosso coração. Amados, essa questão, esse tema, quem é você, não é um tema novo, não é? Essa aqui é a verdade. Responder a uma pergunta como essa é algo que nos leva a uma reflexão muito grande. E essa pergunta, ela é muito antes de Jesus Cristo. Os filósofos, trataram dessa questão da sua autoexistência. Quem é você? Quem sou eu? E como a irmã, felizmente aqui ela falou, ela disse que é muito fácil a gente falar quem é o outro, quem é o próximo. Mas é muito difícil definirmos, nós temos essa dificuldade. Então nós entendemos que existem fontes que dizem quem é você e quem sou eu. Por exemplo, o mundo. O mundo diz quem você é. O sistema do mundo diz quem você é. A cultura deste mundo diz, ou pelo menos ela impõe para dizer quem você é. Mas nós entendemos que para sabermos quem nós somos, nós temos um manual, a Bíblia Sagrada. As Escrituras Sagradas é o caminho que vai nos dizer quem nós devemos ser. A gente costuma dizer a frase, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas na verdade, a gente pode entender essa frase dizendo assim: eu devo ser o que a Bíblia diz quem de fato eu devo ser. E a grande verdade é, será que nós estamos sendo aquilo que a Bíblia diz que nós somos? Esse é o fato. Nós estamos trazendo aqui essa pequena introdução, nós já vamos entrar no texto, mas porque as Escrituras Sagradas, elas são importantes nesse momento, porque a gente vai dividir aqui em 2 pontos essa palavra. A primeira é entendermos através das Escrituras Sagradas, que é o caminho que busca a nossa verdadeira identidade, quem nós éramos. E depois nós vamos entender a segunda parte do tema, em busca da nossa identidade em Deus. Vamos à primeira parte então. Quem nós éramos? Quem nós éramos? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai para o princípio, para a origem de tudo que aconteceu. E quando a gente vai para a origem, a gente vai para Gênesis. Não deixa que nada, absolutamente nada, tire a sua atenção. Ouça o que Deus quer falar para mim e para você essa noite, amém? Então escuta o que Deus está querendo dizer. Quem nós éramos? Aí Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, Deus disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que é Deus nos fazer a sua imagem e semelhança? Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele compartilhou com o homem dos seus atributos morais. Você quer ver? Deus compartilhou do amor. E aliás, foi tema de campanha, de missões aí nacionais. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O versículo 8 diz: Deus é amor. Então Deus compartilhou conosco o amor. Deus compartilhou conosco o perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32. Partezinha ali no finalzinho. Perdoai-vos, porque Deus em Cristo vos perdoou. Deus compartilhou a sua bondade, a sua misericórdia, a sua longanimidade. Mas eu quero chamar a atenção aqui
sobre a santidade. É o ponto. Deus compartilhou conosco a sua santidade. E é por isso que Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: Deus não nos chamou para a imundície, para a impureza, mas para a santificação. E o apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, no versículo 1, a partir do versículo 14: não vos amoldeis a este mundo, não seja igual a este mundo, não, porque aquele que vos chamou é santo, portanto, sede santo, porque eu sou santo. Muito bem, essa é a história. Porém, nós desobedecemos a Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos ali o texto falar da queda do homem, a entrada do pecado no mundo. O homem desobedeceu aos mandamentos de Deus, porque pecar é transgredir as leis de Deus. E o homem desobedeceu. Então o pecado entrou. E com o pecado, e a gente está acompanhando as quartas-feiras, os cultos de doutrina aqui, e os pastores estão trazendo essa questão da martiologia, a doutrina do pecado, maravilhoso, tremendo. O problema é que o pecado não entrou sozinho, não, entrou com as consequências. A morte, não somente física, mas também espiritual. Efésios 2:1, quando vai dizer ali que nós estamos vivendo, somos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado, ele trouxe consequências graves, como a culpabilidade, a escravidão. O pecado, ele trouxe a inimizade para com Deus. Mas assim como nos atributos morais que Deus compartilhou, e eu coloquei ali a santidade como ponto de partida para nós entendermos quem nós éramos, eu quero falar de um ponto e uma consequência também que o pecado teve e que trouxe. Chama-se a herança nefasta. Significa a herança maldita. O salmista, no Salmo 106, no verso 6, ele vai dizer que nós pecamos como os nossos pais, procedemos do mal. Muito forte isso, né? Nós procedemos do mal. E eu fecho essa introdução para nós entendermos quem nós éramos. Por isso é necessário o Filho de Deus, Cristo Jesus, que morreu por nós, pelos nossos pecados. E aquele sacrifício na cruz pagou um alto preço, a sua redenção, a sua expiação, o seu ato substitutivo. E então o Espírito Santo nos regenerou, porque precisávamos nascer de novo, ser gerado de novo. Então veio a regeneração. Ponto. Agora nós vamos entrar no texto, porque uma vez regenerados, precisamos buscar sempre o caminho para a nossa verdadeira identidade. Amém? Muito bem. Quem nós éramos e agora quem nós devemos ser segundo as Escrituras Sagradas. Essa palavra aqui que Tiago está trazendo, esse pastor Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele vai trazer 10 passos para nós buscarmos essa identidade com Deus. Aí você vai dizer assim: amado, eu já conheço esse texto, irmão. Muito bem. Mas a gente está vivendo um processo chamado santificação, amém? Glórias a Deus por isso. E esse processo, ele é contínuo. Esses passos aqui, a gente tem que fazer, voltar a fazer de novo, voltar e fazer de novo, a fim de permanecer em Cristo Jesus. Então vamos ao primeiro passo em busca da nossa identidade. Versículo 7, Tiago vai dizer assim, acompanhe comigo: sujeitai-vos a, vamos falar juntos, sujeitai-vos a Deus. Marca na sua Bíblia, esse é o primeiro passo. Mas o que significa de fato sujeitar-se a Deus? Que mandamento é esse? Que ordem é esse? A palavra está no verbo, esse verbo está no imperativo, não é uma escolha, não é uma opção. Tiago está dizendo: sujeitai-vos a Deus. Eu quero buscar a minha identidade, eu tenho que me submeter a Deus. Essa palavra aqui no grego é interessante quando a gente se aprofunda no texto, porque essa palavra, ela está querendo dizer assim, por conta dos soldados romanos, era uma ordem para ficar no posto, na guarita. É um termo militar.
Essa é a raiz do termo grego dessa palavra. Portanto, sujeitai-vos significa submeter-se a Deus, aos seus mandamentos. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, jovens? O problema é que muitas vezes tem alguns soldados de Cristo que quer ficar no lugar do general. Não somente não é obedecer, mas é querer ficar no lugar do general. Esse é o grande problema. Se você entender esse capítulo 4 aqui, de Tiago, logo no comecinho, na cabeça, assim, no versículo 1, tem assim, a origem das contendas, não é? Se você vê na sua Bíblia, Tiago aqui, ele está exortando a igreja. Tiago está nos exortando, porque essas pessoas estavam em conflitos, contendas, vaidade, soberba, um querendo ser maior do que o outro, melhor do que o outro, desobediência. Por isso que aqui no versículo 7 ele diz: sujeitai-vos, submetam-se a Deus. Esse aqui é o contexto. E nossa obediência a Deus, amados, esse primeiro passo aqui na busca da nossa identidade, a nossa obediência a Deus, ela é incondicional. Você quer realmente ter a identidade de Cristo cravada no seu coração? Sujeite aos mandamentos de Deus, e seja sujeito, submeta-se a Deus. A gente tem que muitas vezes, porque na verdade a gente é muito vaidoso, né? Muitas vezes a gente, com essa vaidade, com essa soberba, com essa prepotência, a gente não quer se submeter aos mandamentos do Senhor. Então a gente cria culturas e coisas, até mesmo dentro da igreja, para não se submeter a Deus. Tiago está dizendo aqui claramente: sujeitai-vos a Deus. Isso aqui é estar sujeito a Ele, se submeter a Ele. E quando eu creio nisso, eu entendo que o Evangelho também é um apelo à mudança de atitude. Evangelho não somente salva o homem, mas restaura o homem. Nós precisamos tirar a sandália dos pés, curvar o coração e se sujeitar a Deus. Vamos ao segundo passo, ao caminho da nossa verdadeira identidade. Segundo passo, no mesmo versículo 7, grifa na sua Bíblia: mas resistir. Olha aí, mais um verbo, segundo passo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui eu quero trazer aqui também uma outra situação que diz respeito justamente a este verbo, a essa palavra no grego, no original. Resistir aqui significa estar firme, é manter a sua firmeza como cristão diante das adversidades, diante das tentações. O contexto de Tiago aqui é que o sistema do mundo é opressor, a cultura é corrompida. É diferente nos dias de hoje. Para um cristão, para um jovem que está dentro de uma faculdade, para um jovem que está no seu próprio trabalho. E quando eu penso em faculdade, eu penso no seguinte: imagina, pastor Aminadab, 40 minutos de EBD contra 240 horas semanais. É difícil, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Com Deus nós podemos sim. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui: resistir, seja firme, porque o diabo, ele usa o sistema do mundo para corromper-nos. E é isso que a Bíblia está querendo nos dizer: resista, esteja firme. Não estou falando aqui para ser super crente, não. Ninguém é super crente, ninguém é. Sabe o que o apóstolo Paulo diz sobre isso quando vai falar com Timóteo? Timóteo, foge das tentações mundanas, foge. A carne é fraca. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Foge, ore, leia a palavra, esteja em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Como é que você vai resistir se você não cumpre esses passos? Amados, a nossa ideia aqui é construirmos e cada vez buscar nossa identidade com Deus. Portanto, sujeitai-vos a Deus, que é o primeiro passo, e o segundo, resistir ao diabo. Agora percebeu? Eu só posso resistir ao diabo se primeiramente eu estiver submisso a Deus. Percebeu a sequência? Como eu vou resistir ao diabo se eu não me submeto à vontade de Deus? Amém? Então eu tenho que estar firme quanto a isso. Vamos aqui prosseguir então para o terceiro e grande passo aqui.
quando Tiago ele vai nos ensinar algo tremendo, algo maravilhoso. Está no versículo 9. Antes, você percebeu, só para fechar esse versículo 7, porque tem uma promessa aí, percebeu? Resistir ao diabo e ele quer que o diabo fuja de você. Resista, firme, submeta-se a Deus e resista, seja firme e ele fugirá de vós. Não caia nas armadilhas do mundo. Porque rapidamente, se você for para o versículo 4, olha o que está escrito nessa mesma carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4: infiéis, Tiago diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Grifa na tua Bíblia, jovem. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O diabo usa o sistema. O diabo, ele usa a cultura corrompida. Então, se você quer formar o seu caráter e a sua identidade através do sistema do mundo, certamente você estará corrompido. Nossa identidade deve ser buscada nas Escrituras Sagradas, em Deus. E é nele que nós temos que crescer e desenvolver-se espiritualmente. É um processo, é contínuo. Só vai terminar na glorificação. Mas vamos juntos aqui no versículo então. Versículo 8, nós temos agora o terceiro passo. Também é um verbo e também está no imperativo. Chegai-vos a Deus. Vamos juntos? Chegai-vos a Deus. Que coisa tremenda. O que significa chegai-vos a Deus? Chegai-vos a Deus, esse deve ser, na verdade, o eterno desejo do nosso ser, do nosso íntimo, da nossa alma. E alguém pode dizer assim: esse versículo então é parecido, esse versículo é parecido com o primeiro, esse passo é parecido com o primeiro, sujeitai-vos a Deus, não é a mesma coisa que chegar a Deus? Não. Sabe por que não? Porque muitas vezes a gente obedece, vem para a igreja, senta no banco, vem a pregação, vem para o Conecta Jovem, mas de repente você pode estar aqui dentro, sujeito às ordenanças, aos mandamentos, mas você não está na presença de Deus. É possível? É possível estarmos na igreja e não estar na presença de Deus? É possível. Muitas vezes nós estamos aqui, mas o nosso coração está longe. Chegar-se a Deus é ter uma relação de intimidade com Ele. É verdadeiramente entrar no íntimo, ter um fórum íntimo, uma intimidade com Deus. Mas muitas vezes, amados, estamos dentro da igreja, mas não estamos sentindo. Quanto tempo você que está ouvindo, quanto tempo que você não sente essa intimidade com Deus? E você está apenas cumprindo um ritual, uma liturgia, um rito, mas você está longe do Senhor. E amados, eu entendo claramente aqui que existe uma grande responsabilidade humana. Ela pertence a mim e a você. Está no imperativo: chegai-vos. Sou eu e você, somos nós que temos que se chegar a Deus. Chegai-vos a Deus. E aqui eu percebo claramente a consonância entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Chegue-se a Deus, porque no relacionamento entre você e Deus, o que é mais importante? É mais importante para Deus se chegar a você? Ou é mais importante você se chegar até Deus? Somos nós que devemos nos chegar a Ele. E aí o texto aqui vai continuando, acompanhe comigo. Chegai-vos a Deus, aí vem a promessa, e Ele se chegará a vós outros. Percebe? Você chega até Deus e Ele chega até você. Por que nós devemos nos chegar a Deus e entrar em intimidade com Ele? Para nos conhecer. O tema não é esse? Quem é você? E aí a gente pode caminhar lá para 1 João capítulo 1, depois você lê a partir do versículo 5, porque o apóstolo João ele faz uma metáfora entre a luz e as trevas. O apóstolo João ele vai dizer assim: olha, Deus é luz e nele não há trevas. E nós devemos andar na luz. E por que é importante chegarmos a Deus? Porque Deus ele é luz. Então quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu aproximo da luz. E quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu sei quem Deus é. Mas principalmente eu saí do escuro e eu sei quem eu sou. Está aí a resposta para o nosso tema.
Quanto mais você se aproxima da luz, mais você se vê. Mas nós não é assim. Cada vez que a gente vai criando intimidade com Deus, a gente vai pedindo misericórdia, porque a gente vai se enxergando. A palavra de Deus vai dizendo quem nós somos. A imagem dele é refletida em nós. A luz dele é refletida em nós. Então nós nos vemos. Ainda no versículo 8, vamos caminhar para o quarto passo. Sujeitai-vos, resisti, chegai-vos, e agora é versículo 4. Purificai as mãos, pecadores. Vamos juntos? Purificai as mãos, pecadores. Olha que coisa forte, né? Tiago, ele pega o microfone conjecturando. Pecadores. Claro que ele se inclui. Nós somos pecadores. Só que nós somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo e não temos prazer nenhum em pecar. Nós não queremos, odiamos ter que pecar. Mas quando Tiago, ele diz aqui esse passo, dizendo purificai as mãos, sabe o que Tiago está fazendo? Ele está fazendo uma leitura de Levítico, do Antigo Testamento. Porque o sacerdote do Antigo Testamento tinha que lavar as mãos continuamente, a fim de fazer a obra, ser digno de fazer a obra de Deus. Então esse texto está falando simplesmente das nossas obras. Como que está a nossa obra diante de Deus? O texto está dizendo, purificai as mãos, pecadores. Isso significa uma purificação externa. Santidade. As nossas obras. E se nós nos esquecemos de fazer as obras, perdemos a nossa identidade como cristão. Perdemos. Por isso que é importante passar por esses passos continuamente. Purificai as mãos, ou seja, façam as obras. Vocês são luz, são sal da terra. O mundo vê Jesus através da igreja. O mundo vê Jesus através da igreja. Vai lá na visão glorificada de Jesus Cristo. Antes deles ver a igreja glorificada, João viu as 7 igrejas. O mundo aponta para o reino de Deus. A igreja aponta para o reino de Deus. A igreja é missionária, evangelística, deve pregar, deve falar sobre o reino de Deus. Como andam as nossas obras? É por isso que o próprio Tiago vai dizer, né? A fé sem as obras é o quê? É morta. Porque quem tem a verdadeira fé evidencia através das obras. Purifiquem as mãos, ou seja, façam as obras. Leve, pregue, ide. Pregue e leve o meu reino. E ele vai dizer, purificai as mãos, pecadores. E ele continua aqui no texto dizendo, vós que sois, não é? De ânimo dobre. É incrível essa palavra. Esse ânimo dobre aqui significa ter dupla alma no texto original. É como se a pessoa tivesse uma dupla alma. É um pé na igreja e outro pé no mundo. É aquele que diz que serve a Deus, mas no mundo ele é de outra forma. Aquilo que ele é na igreja é diferente no mundo. Aquilo que ele é aqui como jovem, ele é diferente na faculdade. Ele se cala. Ele não se mantém firme. Vós que sois de ânimo dobre. Aí o que Tiago vai dizer aqui no quinto passo é muito forte. Se purificai as mãos, era purificação interna, externa. Limpai o coração. Vamos dizer juntos? Limpai o coração. Mais uma vez. Limpai o coração. Agora foram íntimos. Agora Tiago está falando da purificação interna. Porque não adianta a gente mostrar a nossa vida de santidade, fazendo as obras, a parte externa sendo purificada, se isso não alcançou a nossa alma. Limpar o coração significa limpar o ser, limpar a alma, limpar a sua identidade. E quando Tiago ele fala isso, ele está confrontando o homem. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, externando, glorificando a Deus, mas o nosso interior, como diz as Escrituras, é um sepulcro caiado. Sabe o que é que Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 1? E não vos moldeis a esse presente século, não é? Mas ele vai dizer, olha, vocês precisam apresentar os seus corpos como um sacrifício vivo.
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. No grego, ratio, significa lógica. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer? Tiago está querendo dizer que o nosso culto deve haver lógica. O que eu prego aqui na igreja tem que haver lógica quando eu estou fora dela. Sabe? O que eu louvo aqui, quando eu abro a minha boca para louvar, será que eu estou vivendo isso que eu estou louvando? É isso que a palavra está dizendo aqui para mim e para você essa noite, amado. Purifique, limpe o seu coração, porque o que eu sou aqui dentro tem que ser lá fora. Não adianta dizer, eu fui para o Conecta Jovem nesse sábado. Sim, mas se você lá fora não viveu o que você ouviu, ou o que você cantou aqui, então não há lógica no seu culto. Deve haver um sacrifício, uma entrega. Fora o íntimo, limpar o coração, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Não abafe a ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo. É fora o íntimo, é só com Ele. Vamos prosseguir. Quando nós temos essa noção de que quem nós éramos e que a gente tem que se sujeitar, resistir, purificar o externo e o interno. Aí no versículo 9, Tiago vai trazer logo 4 passos de uma vez só, 4 mandamentos, 4 ordenanças. Primeiro ele vai dizer afligi-vos, depois ele vai dizer lamentai, depois ele vai dizer chorai e depois vai dizer converta-se. Tremendo isso, não é? Quando Tiago ele diz afligi-vos, essa palavra ela indica você mortificar a sua natureza humana, você repudiar a sua natureza humana, afligir a sua natureza humana. Nós ainda não recebemos o corpo glorificado, amados, isso é só no céu. Aqui ainda nós temos esse corpo que é corruptível, inclinado ao pecado. Se a gente não estiver firme na palavra, se a gente não buscar a identidade nas escrituras, eu posso vacilar, porque o diabo, ele está ao nosso redor e ele está buscando um momento de fraqueza seu, e ele ataca justamente aí nos momentos da fraqueza. Então, quando a Bíblia diz afligi-vos, esse verbo que está no imperativo, é que a gente tem que reconhecer o nosso estado de miserabilidade pecaminosa. Cuidado, amados, ninguém é super crente não. Nós dependemos das escrituras, dependemos de uma relação íntima. Sabe quem define claramente sobre esse texto, para a gente colocar um holofote agora, uma luz? O apóstolo Paulo. Ele reconheceu isso lá no capítulo 7 de Romanos, quando ele vai dizer, olha, a lei da mente, que é a lei de Deus, milita com a lei do pecado que está nos meus membros. Portanto, o bem quando eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. E olha o que ele diz no versículo 24, miserável homem que eu sou. E olha a pergunta, quem me livrará desse corpo da morte, dessa natureza humana? Quem fará isso? Ele mesmo responde, Jesus Cristo. Ele é o que nos livra desse corpo de morte. A sua morte substitutiva no Calvário, o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, ali naquela cruz, nos limpa, nos livra. Mas ainda estamos na terra, ainda estamos inseridos no mundo. Portanto, nunca se esqueça, afligi-vos, porque sua natureza humana ainda persiste. É o que Paulo vai falar em Gálatas, né? O Espírito milita contra a carne. Isso vai durar até a glorificação, amados. Esse nome disso é o processo de santificação. E quando a gente tem essa noção de afligir, e é interessante aqui, porque na continuidade Tiago vai dizer lamentai e chorai por conta disso, mas Jesus, quando ele estava com os seus discípulos e em seus ensinamentos, ele disse, quem quiser vir após mim, tome o quê? A sua cruz e siga-me. Muitos não entendem o que é essa cruz.
Essa cruz não são as enfermidades que a gente tem no corpo, não, um câncer, o coronavírus, não é. Essa cruz não é o nosso cônjuge, que muitos dizem assim, essa minha esposa, ela é minha cruz. Muito marido diz isso, né? Ou então ao contrário, muita mulher diz, esse marido aí que Deus me deu, ele é minha cruz. Ou filho rebelde, ou filho diz assim, esses pais é a cruz que Deus me deu. Não é. Sabe que cruz é essa? É a mesma que Paulo falou, é a mesma que Tiago está falando em afligir. Essa cruz é o peso das ofensas do nosso pecado para um Deus que é santo, santo e santo. Esse é o peso, é o fardo da nossa cruz que nós temos que carregar. Reconhecer isso, amados, é entender o quanto que eu tenho que depender de Deus e o quanto que eu tenho que lutar para ter uma vida de santidade. Por isso que Tiago vai dizer, lamentai, chorai. Essa deveria ser a nossa atitude quando a gente entra no templo, entra na presença de Deus. Penúltimo capítulo. Estamos caminhando por fim, quando Tiago vai dizer, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Isso é muito forte, não é? Depois que a gente faz essa viagem toda e passa por todos esses caminhos e esses passos para buscar a identidade, Tiago vai dizer, lamentem-se, chore diante disso. Essa questão de chorar e lamentar é um ato de submissão a Deus. Entendam, a Bíblia não está querendo dizer que o crente tem que ser triste, tristonho, não é isso não, carregar o peso da tristeza, não é isso, porque Filipenses 4, versículo 4, o que é que Paulo vai dizer? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Foi a primeira pregação que eu assisti do Senhor aqui, e nunca mais esqueci dessa pregação, eu anotei todos os pontos, quando o pastor Aminadab disse, a nossa alegria primeiramente é no Senhor, e a nossa alegria ela é incircunstancial, não depende de circunstâncias. E isso o crente é alegre, e nós devemos ser alegres mesmo de fato, mas quando diz lamentai e chorai, é por esse fardo, por esse peso, por essa cruz que nós levamos, porque os nossos pecados ofende, provoca a ira do Deus que é santo. Então isso diz tudo, como eu e você devemos se sentir quando nós pisamos no templo. Por isso que Deus disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés. E infelizmente, amado, muitas igrejas estão se perdendo nesse contexto. As pessoas estão com euforia dentro da igreja. Não é mais teocêntrico, é antropocêntrico. Os hinos, o púlpito, a pregação, a vida. É uma euforia disfarçada de santidade. Lembra do fariseu e do publicano? O fariseu, quando ele entrou no templo, ele disse, eu sou melhor do que esse publicano. Eu dou o dízimo, ele não dá. Eu faço orações, ele não faz. Eu jejuo mais do que ele. Mas e o que o publicano fez? Olha aí o lamentar e chorar. Antes de chegar na igreja, ele batia no peito, Pai, perdoa, eu sou pecador. Esse é o lamento meu e seu, amados. Temos que entrar na igreja com essa consciência. Nós somos regenerados sim, mas temos que ter consciência que nós somos fracos, falhos e pecadores. Por isso precisamos estar na luz para reconhecermos quem nós somos. Quando nós cumprimos isso, então podemos chegar no último passo. Versículo 10, acompanhe comigo. Quando pastor Tiago, ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor. Depois tem a promessa, ele vos exaltará. Não é natural do homem se humilhar. Não é natural. Aliás, não é isso que o mundo ensina. O mundo ensina que você é o cara. O mundo ensina que você é livre. O sistema corrompido, a cultura corrompida desse mundo ensina que é você que tem que estar no controle, que a mulher é empoderada. É mesmo, Atos 1:8, né? E recebeis poder a descer sobre vós. Esse é o verdadeiro empoderamento. Mas o mundo ensina isso a você. Mas nós entendemos que nós devemos nos humilhar diante de Deus, na presença de Deus. Não somos absolutamente, amados, dignos, mas Ele nos declarou digno e justo, mediante o sacrifício do seu Filho na cruz. Portanto, humilhe-se na presença de Deus. Ele é santo, santo, santo. Ele é o Deus
Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? É assim que a gente tem que entrar na presença de Deus. E Tiago fecha os passos. Agora você percebe que esses passos têm que ser lido, praticado todos os dias, porque é cíclico. Tiago fecha igual como ele começou. No versículo 6, o que é que ele diz? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos... Ele começa com humildade e termina com humildade. Quem é você? Eu sou um homem fraco, falho, pecador, e que dependo de Deus todos os dias da minha vida. Reconheço o fardo, reconheço as minhas ofensas perante a um Deus que é santo, mas eu sou lavado, remido no sangue de Jesus, e com Ele eu seguirei até o fim, até aquele dia quando Ele virá para buscar a sua igreja, onde as portas das mansões celestiais se abrirão, e esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo que é mortal será imortal. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 3, 20 e 21, a nossa pátria não está aqui não, está no céu, onde receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo amado. Creia, Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.